Gente, hoje é dia de celebração, dia de festa, culto da colheita. E eu quero que você comece esse momento de palavra, dando um sorriso mais lindo para a pessoa que está do seu lado, falando para ela, agradecendo ela porque ela veio. Fala para ela, muito obrigado porque você veio. Fala para ela, esse lugar fica mais bonito com você aqui. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa vida que está do seu lado? Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sem perca de tempo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Conforme você for encontrando, se coloque em pé, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso de número 6 apenas. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, diga, escola bíblica. 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o verso de número 6. Diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos... O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Gálatas agora, o segundo texto que nós vamos ler, capítulo 6, umas páginas para trás. Gálatas capítulo 6. Algumas páginas atrás aí para a sua Bíblia, para trás, do livro de Timóteo. Gálatas 6. Do verso 8 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. Gálatas 6, do 8 em diante, diz o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos e não nos desfaleceremos. Repetindo, porque o que semeia para a própria carne, da sua carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Oremos mais uma vez. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Nada eu tenho a oferecer, mas a sua palavra tem o poder, tem a graça, tem o efeito e tem a realização e tem o poder de transformação para as nossas vidas. Pai, que nessa hora, Pai, eu possa ser um canal da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa sair de mim com unção, poder e graça. E eu peço para que a Sua igreja, nesse culto de colheita, cada irmão e irmã aqui presente, possa ter o dom do discernimento espiritual, para discernir a Sua voz, permeando a minha voz. E ao ouvirem a Sua voz com nitidez, possam, ó Pai, ó Deus, não endurecer o seu coração. E assim, ó Pai, serem praticantes dessa palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar lugar do seu assento. Nessa noite eu gostaria de começar dizendo que tudo que acontece, eu tenho dito isso repetidas vezes, mas é muito importante nós nunca se esquecermos disso, que tudo que acontece no mundo espiritual traz reflexo ao mundo físico. Tudo começa no mundo espiritual e tudo termina no mundo físico. Tudo que Deus tem para nós, é interessante que a palavra do Senhor lá em Efésios diz que toda sorte de bênção
já está nas regiões celestiais. As regiões celestiais, elas só precisam ser abertas sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, para que nós possamos receber toda sorte de bênçãos. Por isso que no texto que nós lemos aqui de Gálatas, vai dizer que quem semeia na carne vai colher corrupção da carne, mas quem semeia no Espírito vai colher resultados espirituais. Então, nós deveríamos nos preocupar mais em sermos pessoas espirituais do que pessoas carnais. Aliás, eu quero arriscar a dizer isso para você essa noite, meu irmão, minha irmã, não sei se você sabe disso, mas nós não somos seres carnais passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal. Só que essa experiência carnal deixa a gente muito confortável, muito à vontade, porque a nossa carne, ela luta contra o espírito. A nossa carne quer que a gente coma bastante e jejue pouco. A nossa carne quer que a gente assiste bastante Netflix, gaste um tempo no WhatsApp, gaste um tempo no Facebook, mas não orando. A nossa carne quer coisas que o nosso espírito não quer. Nosso espírito quer coisas que a nossa carne não quer. Meu irmão, minha irmã, é interessante que eu quero dar alguns exemplos aqui sobre o poder da influência do mundo espiritual no nosso mundo. A Bíblia, em Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 5, vai dizer que Deus criou eu e você antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser feito, antes do mundo existir, Deus criou você e eu nele. Então, antes do mundo vir existir, antes de Adão e Eva vir existir, antes do mundo ser construído, projetado, arquitetado, Deus já te criou nele. Deus já sonhou com você. Deus já desejou você. Você não é um erro dos seus pais, você não é um acidente da natureza, você não é uma noite de prazer acidental, você é fruto do sonho de Deus. Você pode aplaudir Ele por isso? Segundo, a palavra do Senhor diz que antes também da construção do mundo, Deus já tinha sacrificado Jesus. Apocalipse, capítulo de número 13, verso 8, vai dizer que Deus já tinha sacrificado Jesus. Antes da cruz existir, antes de inventarem cruz, antes de inventarem o exército romano, Deus já tinha sonhado com esse momento da entrega do Cordeiro pelo meu e pelo seu pecado, antes da fundação do mundo. Porque para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus é um Deus eterno e Ele tem a eternidade em suas mãos. Então Ele visita o nosso passado, Ele visita o nosso presente e Ele transforma o nosso futuro. Antes do mundo vier a ser mundo, um Deus que é eterno, um Deus que é poderoso, que não tem linha do tempo, que não tem dimensão temporal, já havia planejado o sacrifício único do seu Filho, por mim e por você. Ou seja, antes nós não aceitamos Jesus, Jesus já tinha aceitado a gente. Nós precisamos entender uma coisa poderosa. A nossa vida, Jesus não morreu por mim e por você quando nós dizemos, Senhor Jesus, eu te aceito. Jesus já tinha morrido há 2000 anos e Jesus já tinha morrido lá na eternidade, quando a gente nem um espermatozoide era ainda. Meu irmão, minha irmã, só Deus pode fazer um negócio desse. Outra coisa que mostra a importância do mundo espiritual. Apocalipse 20:10 diz que Deus já venceu o diabo.
antes mesmo dele ser destruído, que a Bíblia fala que Jesus irá destruí-lo com o sopro só de sua boca. Então fala para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo do diabo. Os dias dele estão contados. Por isso que ele está maluquinho, meu irmão, maluquinho, minha irmã, para levar a gente com ele. Então fala para a pessoa que está do seu lado, cuidado. Porque ele sabe do futuro dele. Mas e você, sabe do seu? O diabo está preparando uma colheita, meus irmãos e minhas irmãs. O diabo, meu querido e minha querida, está preparando uma colheita. E ele quer que a gente seja um fruto dele. Ele quer que você seja um fruto dele, da colheita dele. O diabo está preparando uma colheita. E ele está fazendo de tudo para levar a gente com ele. Quem não aqui, para chegar aqui hoje, não teve uma lutinha, né? Quem aqui, para chegar no culto de hoje, não teve que enfrentar aí uma preguicinha? Meu Deus. O diabo, ele está planejando também ceifar a gente. Assim que ele soube que ele seria destruído. O diabo, ele é um suicida, e ele quer levar você e eu junto com ele. Não só isso, ele quer levar seu vizinho, sua vizinha, seu familiar, aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, está de olho nela. Porque a colheita dele está sendo preparada. Você veio para mais um domingo? Não, meu querido. Você veio para mais um culto? Não, meu querido. Você veio para mais uma reunião da igreja metodista? Não. Você veio se preparar para a tua colheita em parceria com o Eterno. Quem crê e recebe pode aplaudir ele por isso. Meu irmão e minha irmã, nos dias do século 21 em que nós estamos vivendo, nós temos visto uma igreja muito estética. E por falar em estética, a nossa igreja, além de ter a beleza da sua presença, está linda com esses cachos de uva feitos de bexiga. Que coisa linda. Quero parabenizar aí a Zileí, a Michele. Né? Vocês repararam isso aí, gente? Né? Quem reparou, dá um glória a Deus aí. A nossa igreja está linda essa noite. Muito bom. Eu fico imaginando os cachos de uva lá de Canaã. Era mais ou menos desse tamanho aqui, né? A Bíblia fala que era gigante o negócio. Né? A Bíblia fala, quando os espias olharam a terra, lá tem cachos de uva gigante. Os caras carregam em 2. Falei, meu Deus. Eu fico imaginando. Aí hoje eu pude ter a revelação, né? Hoje eu pude ter a revelação. Aleluia. Glória a Deus. Mas... descontração à parte, mas meu querido e minha querida, nós temos uma igreja hoje, aí eu falo igreja de um modo geral, muito estética. As igrejas estão cada vez mais tecnológicas, cada vez mais as plataformas têm sido coloridas, os bancos cada vez mais confortáveis. A igreja tem sido uma igreja estética, uma igreja que tem a beleza. As igrejas estão cada vez mais parecendo cinemas, está um negócio cada vez mais assim, né? Aquelas cadeiras reclináveis, os negócios. Eu falo, meu Deus, olha a igreja X, olha a igreja Y, parece um cinema. Rapaz, que estética linda. Mas está faltando igrejas proféticas. Igrejas que preguem a verdade. Igreja que fale a verdade, doa o que doer, mas uma verdade que liberta. As igrejas estão estéticas, mas não estão proféticas. Esse é um problema nosso no século 21. Temos lindos templos e até templos cheios de pessoas vazias. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, as pessoas têm se preocupado com a aparência da igreja, mas não estão se preocupando com a voz profética. Quando nós ouvimos a palavra colheita, deve arder o nosso coração, porque a palavra colheita ela é totalmente profética. A palavra colheita deve pulsar o nosso coração, porque se nós não fizermos parte da colheita de Deus, nós vamos fazer parte da colheita de Satanás.
se nós não fizermos parte da colheita de Deus, se a sua casa não fizer parte da colheita de Deus, vai fazer parte de uma outra colheita, a colheita de Satanás. E eu e você não queremos isso, amém? Não queremos a colheita de Satanás, queremos a colheita de quem? De Deus. Só que para isso nós precisamos nos levantar. Nos levantar da igreja estética e ser uma igreja profética. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se, porque o reino de Deus está perto. Levante-se do seu comodismo. Faça alguma coisa, porque perto está o Senhor. Porque enquanto a gente se preocupar com a estética, a voz profética vai se calar. E o que é a voz profética? O que é o ato profético? É você falar no mundo físico. É você profetizar no mundo físico, atraindo o mundo espiritual. Venha o teu reino, é uma voz profética. Seja feita a sua vontade, é a realização divina. Aqui na terra, como é no mundo espiritual. Quando nós ganhamos uma vida para Jesus aqui, quando nós apresentamos uma vida para Jesus aqui, nós estamos dizendo para Deus assim: Pai, eu estou contigo para saquear o inferno, porque esse mundo já é o mundo jaz no maligno. Pai, eu estou contigo para salvar vidas. Pai, eu estou contigo para ganhar, consolidar, discipular e enviar vidas. Porque esse mundo está adormecido em Satanás, o Deus desse século tem cegado pessoas. Pai, dá-nos a visão. Pai, nos faça, Pai, também abrir os olhos de outras pessoas e que Teu Espírito Santo nos ajude. Então, o culto da colheita é um culto profético, porque nós estamos dizendo para Deus: Deus, a minha colheita é o Senhor. E eu não quero que aqueles que eu amo e que estão à minha volta sejam colheita de Satanás. Não quero. Tem pessoas que a sua casa é salva e aí sossegam, não fazem mais nada. Ah, minha casa já está salva mesmo? Beleza, todo mundo é crente, glória a Deus, aleluia. Tá bom, já fiz bastante. E o diabo continua a trabalhar. E você? Continua a relaxar. E o diabo continua a trabalhar. E você continua a se acomodar. A todo tempo, pessoas à nossa volta têm morrido. É muito bom que você tem Jesus, é muito bom que você está aqui. Mas muito mais pessoas que você conhece poderiam estar aqui hoje. Pastor, eu tenho vergonha. Peça ousadia ao Senhor. Pastor, eu sou tímido. Peça coragem ao Senhor. Pastor, eu não sei o que falar. Peça palavras ao Senhor. Porque Ele é o dono da colheita. Ele é o dono de tudo que se rende a Ele. Meu irmão, minha irmã, salvação, não há nada que a gente possa fazer para sermos salvos. Eu e você, a gente já foi salvo por Cristo, antes de Cristo nascer. O que a gente fez foi aceitar isso. Não há sacrifício nenhum que possamos fazer para termos a salvação. E a minha experiência, a sua experiência com Cristo pode ajudar outras pessoas. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: a ferramenta de uma boa colheita é um bom testemunho. Hoje as pessoas estão olhando para você, estão dizendo assim: eu não quero ser crente igual ela não. Eu não quero ser crente igual ele não. Na igreja desse aí, vou longe. Ou as pessoas estão falando ao contrário: se for para mim ser crente, eu quero ser crente igual o Kiko. Se for para mim ser crente, eu quero ser crente igual o Fernando. Se for para mim ser crente, eu quero ser crente igual você. O que as pessoas têm falado ao olhar o seu testemunho? Porque a ferramenta de nós colhermos é o nosso testemunho, bom testemunho.
Meu irmão, minha irmã, eu quero falar sobre duas coisas também que são totalmente proféticas. E eu quero profetizar essa igreja, um batismo de 100 pessoas, 1000 pessoas, 3.000 pessoas. Em nome de Jesus, a colheita vai ser grande neste lugar. Eu creio, eu sonho, e eu preciso de gente que sonhe comigo nisso. Em nome de Jesus. O batismo, ele é um sinal, um ato profético, que nós estamos falando, olha, Deus, eu não quero mais semear na carne, na água. Eu quero, Senhor, colher no Espírito. Sai da água. A ceia também, ela é totalmente um ato profético, e hoje nós vamos cear. Alguém vai cear aqui essa noite comigo, amém? Nós vamos cear essa noite. E a ceia, ela também é um ato profético. Porque nós estamos comendo um pão comum, tomando um suco de uva comum, mas que representa uma aliança, uma mesa celestial. Nós estamos ensaiando nessa terra o que nós vamos viver na glória da eternidade. Meu irmão, minha irmã, é algo poderoso os atos proféticos. E esses exemplos deixam claro que a igreja precisa ser cada vez mais profética e cada vez menos estética. Nós precisamos de fato ser a igreja que Deus quer que sejamos. Você precisa de fato ser o cristão com o qual Deus conta com você. Fala para 3 pessoas, fala assim para 3 pessoas no mínimo hoje. Deus quer contar com o seu cristianismo. Deus quer contar com a sua vida. Deus quer contar com o seu cristianismo. Deus quer contar com a sua vida. Deus quer, meu irmão. Eu quero falar essa noite. E eu já comecei falando que o diabo tem uma colheita que ele está se preparando há muito tempo. E eu quero dizer para você que existe uma colheita para mim e para você também. Existe uma colheita para mim e para você. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas 10. Pastor, há uma colheita para mim hoje, em pleno século 21 existe. Lucas 10, verso de número 2. E diz assim: Jesus lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande para a sua seara. Meu irmão, minha irmã, não sei você, mas o que eu mais tenho pedido para Deus é que Deus levante homens e mulheres dessa igreja, trabalhadores da seara de Deus. Homens e mulheres dessa igreja que vão saquear o inferno e povoar o céu. Homens e mulheres dessa igreja que não tem medo do diabo, porque os dias deles estão contados, e vão se levantar na unção, na graça, no poder do Espírito Santo, como muitos homens já do passado fizeram, para mudar a história de Praia Grande. Pastor, eu não sonho em mudar o mundo. Então mude a si mesmo e mude as pessoas que estão à sua volta. E um sinal de mudança é que o reino de Deus está próximo, está chegando. O reino de Deus está em você. Então, meu irmão, minha irmã, se liga na visão, se liga na missão, se liga no que Deus tem para você. Porque existe um reino que está sendo construído, ainda que você não creia, ainda que você não acredite, existe uma colheita sendo feita, planejada, e Deus precisa de trabalhadores. Eu tenho dito isso, eu já disse isso aqui na igreja, principalmente no ano de 2014, que um dos castigos que a humanidade recebeu de Deus após o pecado, foi que o homem, para comer e para sobreviver, ele teria que trabalhar. O trabalho não é uma bênção de Deus, o trabalho é um castigo de Deus. Deus chegou para Adão e falou: Adão, você tinha tudo de graça, cara. A palavra Éden significa deleite. Estava tudo de graça.
E aí, porque ele pecou, saiu do paraíso, Deus falou para ele assim: olha, Adão, do suor do teu trabalho, agora é que você vai viver, sobreviver. A gente ama trabalhar. Quantos amam trabalhar? Agora ninguém vai levantar a mão, né? Amar o trabalho é amar o castigo? Aleluia. E aí vem Jesus com uma palavra dessa, meu irmão. Olha, existe um outro tipo de trabalho, um outro tipo de tarefa, um outro tipo de missão. Eu preciso de trabalhadores na minha seara. Eu preciso de trabalhadores no meu campo. Eu preciso de lavradores que colham frutos, como nós lemos no primeiro texto. Eu preciso de homens e mulheres que peguem a enxada nas mãos, a enxada espiritual chamada Bíblia, e comecem a carpinar os campos, porque os frutos precisam vir para o meu reino. Meu irmão, a gente precisa queimar por isso. A gente se mata no nosso trabalho da carne, mas a gente cansa para Deus. Não estou falando que você tem que ser um vagabundo, uma vagabunda. Não é isso, meu irmão, não é isso. Não tem que fazer nada, não é isso. Pelo contrário, trabalhe mesmo, ganhe bastante dinheiro, abençoe a obra, abençoe vidas, abençoe sua família, sua casa. Mas o objetivo do trabalho que Deus tem para mim e para você não é esse. Não é esse. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: Deus tem um trabalho para você, você sabia? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está contratando. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: em tempo de crise, Deus está contratando. Fala para a pessoa que está do seu lado: já enviou o currículo? Uou! Ei, quer um empreguinho? Quer o melhor salário do mundo? Quer o melhor patrão do mundo? Hein? Não perca tempo, mande o seu currículo. Um outro texto que Jesus também nos fala sobre essa colheita é o texto de João, capítulo 4. Abra a sua Bíblia. João, capítulo 4. Aliás, não feche a sua Bíblia durante a ministração. Nós vamos ler alguns textos. João 4, do verso 35 ao verso 38. Olha o que Jesus diz de novo. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade do Pai. Verso 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra, o seu trabalho. Não dizeis ainda que há 4 meses para que a colheita aconteça? Eu, porém, vos digo: abra os seus olhos e olhe para os campos, pois eles já estão prontos para a colheita. Aquele que é o ceifeiro, ou seja, aquele que colhe, recebe desde já e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como aquele que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é aquele que colhe. Eu vos enviei para colher onde não semeou. Outros trabalharam e vós entraram agora no seu trabalho. Meu querido, essa igreja aqui chamada Metodista em Praia Grande está lançando semente há 32 anos e você é fruto dessa semente. Amém? Você é fruto dessa semente. E tem pessoas que estão colhendo hoje coisas que pessoas lá atrás colheram, semearam.
Eu, como pastor, não estou colhendo o que a pastora Marisete semeou, o que o pastor Lopércio semeou, o que os pastores lá atrás semearam, eu estou colhendo. Mas não foi eu que plantei. E você também está colhendo coisas, não foi você que plantou. Só que você também está semeando para que outras pessoas, que não seja você, que não seja eu, possam colher. E olha que interessante o que Jesus diz. Está com a sua Bíblia aberta aí? Ele disse que aquele que colhe, o verso 36, ele já recebeu a recompensa. E aí o versículo vai dizer que ele entesoura o seu fruto para a vida eterna. A gente está entesourando dinheiro. Uns estão entesourando dinheiro na conta bancária. Outros estão entesourando dívidas. Outros estão entesourando problemas. A gente entesoura tudo, mas não entesoura frutos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entesourando fruto? Eu costumo dizer aqui no culto da primícia, eu já disse uma vez, sobre nós procurarmos tipos de investimento, como o Tesouro Nacional e outros investimentos que existem por aí, CDD, CDO, eu já disse sobre isso. Mas hoje aqui, de uma maneira bem espiritual, faça o investimento no seu futuro, na conta celestial. Qual é o dinheiro, pastor? Frutos, vidas, aos pés do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Ele por isso? Você que crê, você que recebe. Meu Deus! Então a minha parte na colheita que eu tenho que fazer é participar da colheita de Deus, com a minha enxadinha na mão, com as sementes na minha aljava, semeando e colhendo, semeando e colhendo, semeando e colhendo. E a palavra fala que aqueles que ainda que semeiam com lágrimas, ai, que vida difícil, quantas vezes eu já orei por essa pessoa, ele não se desperta, meu Deus. Deus, minha mãe ainda não te aceitou, Deus, meu irmão, meu filho, meu marido, minha esposa, Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, que soam, que jejuam, que buscam, com alegria vão colher os seus frutos, e no último dia vão falar: Senhor, eis aqui, eu entesourei muitas vidas para o Senhor, porque como a tua palavra diz, quem com lágrimas semeia, com júbilo colherá. Aleluia! Glória a Deus! Não é fácil, mas quando acontecer, você vai ver, você vai se realizar, você vai sentir o que você nunca sentiu, você vai vibrar, você vai falar assim: oh, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena orar, jejuar, chorar, buscar. Valeu a pena, Senhor. Olha a pessoa que está do seu lado. Você pode até semear com lágrimas, mas eu profetizo sobre a sua vida. Você vai colher feliz. Quem crê, diga: eu recebo. Aleluia. Aleluia. Pastor, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Não tem problema, meu querido. Não tem problema. E quando Jesus falou para as pessoas: olha, vocês estão olhando para os campos, e estão falando que falta 4 meses ainda para colher as espigas, e estavam pensando nas coisas carnais. Jesus disse: eu estou falando, abre o teu olho, mas não é esse olho carnal, não. É uma visão espiritual. Os campos já estão prontos para a colheita. Já estão prontos. O que eu tenho que fazer? Só parar um pouquinho de se preocupar com você agora. Começa a olhar a sua volta. Olha, o Marcos ali está precisando de Jesus. O Robson aqui está precisando de Jesus. O Felipe está precisando de Jesus. Olha aqui, tem até pastor que está precisando de Jesus. O que eu tenho que fazer?
Semeia, semeia, lança a semente. Lança a semente. Que Deus levante nessa igreja aquele que lança a semente, aquele que rega, aquele que planta, aquele que colhe. Que Deus levante pessoas como Apolo, como Paulo, como Cefas, aqui nessa igreja, para o louvor da glória dele. Em nome de Jesus, que você seja assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos ver esse reino avançar. Nós queremos ver as pessoas largarem as drogas, aceitarem Jesus. Nós queremos ver as pessoas largarem a prostituição, o vício e aceitarem Jesus. Nós queremos ver as pessoas largarem o comodismo e aceitarem Jesus. Nós queremos ver as pessoas doentes, depressivas, largarem a depressão e aceitarem Jesus. Nós queremos ver as pessoas salvas, curadas. Praia Grande vai ser povoada de pessoas libertas. Praia Grande será povoada de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que vão transformar essa cidade. Pessoas que vão falar assim: eu faço parte de um avivamento. Com certeza, eu sou o avivamento para essa cidade. Pastor, o senhor está viajando. Pastor, o senhor é novo, o senhor aprende. Essas coisas assim não é assim. Meu irmão, minha irmã, eu tenho um Deus do impossível. Pode ser que o meu Deus seja diferente do seu, mas eu tenho um Deus do impossível. Porque Deus pegou esse pastor aqui, esse menino, tirou da maconha, tirou da cachaça. Deus pegou esse menino aqui e a cada dia está esculpindo um homem de Deus. E se Ele pôde fazer isso comigo, Ele vai fazer com você. Ele vai fazer com os da sua casa. Pastor, os da minha casa nunca fumaram, nunca beberam, mas vai fazer com eles também. Porque até os bonzinhos Deus quer também. É desses que Ele mais quer. Desses caras que falam assim: eu não bebo, não mato, não roubo, não faço nada, para quem ir para a igreja? Deus te quer assim, sem fazer nada. E Deus vai te dar alguma coisa para você fazer. Aleluia. Aleluia. Porque Ele está precisando de trabalhadores. Não um trabalho que é um castigo, mas um trabalho que já vai ser dado a recompensa. Caramba, só de aceitar trabalhar, a recompensa já está garantida. Aí, Nicolas, pega isso aí, cara. Só de você dizer assim: eu quero esse trabalho, já está dado o prêmio. Oh, isso é demais. Meu Deus, obrigado, Jesus. Que recompensa é essa? Ele vai livrar a gente do lago do inferno. Vai livrar a gente da garra de Satanás. Vai guardar a minha vida, a sua casa. Vai fazer você brilhar num mundo onde só existe escuridão. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha, meu Deus, meu Deus, tu és minha fonte, minha e a minha herança. Diga mais uma vez: tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu querido, minha querida, Deus tem urgência
É questão de tempo, Ele está precisando de trabalhadores. Deus necessita de trabalhadores. Existe uma colheita a ser realizada por cada trabalhador, que dizer para Deus, eis-me aqui, me envia. Meu querido, só que se você não quiser, Deus vai levantar outro. Deus tem urgência, mas Ele não tem pressa. Ele pode esperar uma outra geração. Ah, eu não quero saber desse negócio não. Eu passo a bola. Vai lá, Kikão, com você isso aí. Essa palavra que o pastor pegou aí não serve para mim não. Se você não quiser, Ele vai levantar outro. Porque a colheita tem que acontecer. Independente se você queira ou não. A colheita vai acontecer. Aí que entra a parte de Deus na colheita. Qual que é a parte de Deus nessa colheita? Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Mateus 13. Qual que é a parte de Deus nessa colheita? Mateus 13. Do verso 36 ao verso 42. Olha o que Jesus disse. Qual é a parte de Deus? Mateus 13, do 36 ao 42. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é a boa semente são, os joios são, o inimigo que semeou e a colheita é a consumação do século, e os ceifeiros são pois assim como o joio é colhido e lançado aonde? Assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e se ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá o quê? Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E quem tem ouvidos para ouvir, você pode dizer para Deus: Deus, eu não quero ser um trabalhador. Só que você vai entrar num negócio chamado aí joio. Porque Deus precisa de sementes de trigo. Você pode até dizer: Deus, essa palavra que o pastor está dando aí é para quem faltou, não é para mim não. Mas você vai entrar no negócio que nós chamamos de cesto dos joios. E essa separação não é o pastor que vai fazer, nem a pastora. Diz que vai haver um tempo, quando a colheita de Deus acontecer, Deus vai pegar o trigo, e nós lemos que o trigo bom são os seus filhos, os seus trabalhadores. E o diabo vai pegar o seu cesto. Lembra que eu falei que ia ter uma colheita? Daqueles que não aceitaram a colheita de Deus. Quem vai fazer a separação do joio e do trigo não é o bispo, não é o pastor. É o próprio Deus. A Bíblia diz que nessa colheita final, quem vai vir colher é os anjos. Os anjos vão falar: esse serve, esse não serve, esse deu fruto, esse não deu, esse aqui nem semente era. Meu Deus. O que caracteriza um fruto, Cláudio? A biologia diz que o fruto é caracterizado como algo que possui dentro de si uma semente. O que caracteriza um fruto? A biologia diz que o fruto é caracterizado como algo que em si tem uma semente. Por isso que muitos confundem o tomate. O tomate, ele é fruta, porque dentro dele tem. Tem gente que fala assim: o tomate é legume. Não, o tomate é fruta. E a biologia diz que
Tem semente dentro? É fruto. Não tem? Não é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Alguém lançou semente um dia na sua vida? A semente da palavra está aí dentro? Pergunta para ela. Ei, a semente da palavra está aí dentro? Betão, a semente está aí dentro, Betão? Então é fruto, varão. Se você não tem a semente da palavra dentro de você, vou falar até num jeito bem carinhoso. So sorry. Lamento. A sua colheita não vai ser muito boa, não. E não é o pastor Israel que está amaldiçoando. Não. A palavra diz isso. A boa semente são os filhos do reino. E o joio, não sei o que você vê, é parecido com o trigo. Mas quando você debulha ele, quando você abre ele, não tem semente dentro. Ele é oco. Quem não tem semente dentro, deu ruim. Deu ruim. Meu irmão, Deus, uma hora Ele vai voltar. E Ele vai fazer uma colheita poderosa. Ele vai separar o joio do trigo. Mas enquanto isso, Ele está dando a mim e a você a oportunidade, para mim e para você, independente se a gente é joio, se a gente é trigo, a oportunidade de crescer junto, de se desenvolver junto, a oportunidade de estar na mesma igreja, de servir o mesmo Deus, mas vai ter uma hora que Deus vai voltar. E Ele vai separar aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos, os adoradores e os observadores, aqueles que fazem parte da solução e aqueles que só fizeram parte do problema. Ele vai fazer isso. E Ele não vai escolher homem nenhum para fazer isso. Ele mesmo é que vai separar. Para não ter conversa. Mas Deus... Ó. Para lá. E Jesus traduziu esse momento. Senhor, espera um pouquinho, no teu nome eu curei. Senhor, espera um pouquinho, no teu nome eu expulsei demônio. Senhor, espera. O Senhor, eu falei em línguas estranhas, sapateei, eu cantei no louvor. Espera, Senhor. Jesus falou assim, ó, chega. Afasta-te de mim, que eu não. Porque quem tem semente se torna um fruto. E quem tem frutos libera sementes. As árvores crescem, são limpas e dão mais frutos ainda. Eu vim para a igreja para o pastor me assustar, cara. Já estou com medo de Deus. Não é isso não. Não é isso não. Você não veio aqui ouvir um terrorismo, não. Você veio aqui, tipo assim como diz o jovem, fique esperto. Fique esperto. Dá uma cutucadinha de leve para a pessoa e fala assim, joio ou trigo? Cutuca a outra do outro lado agora, joio ou trigo? Quero concluir dizendo o seguinte. A colheita tem duas partes, a nossa parte e a parte de Deus. A nossa parte, a gente pode até fazer ela chorando, como diz a palavra. Mas no fim, quando nós vamos ver Deus falar assim, vinde benditos, a gente vai falar, Deus valeu a pena. Minha colheita é o seu amor, minha herança é o seu amor. Aí vai valer a pena. Nós vamos para os braços do amor do Pai. Ele vai nos abraçar. Vai olhar para nós e vai dizer assim, não valeu a pena, filha? Filho, não valeu a pena? Agora você está aqui comigo. Tudo que eu te prometi, o galardão, a recompensa, está aqui. Foi bom você ter ouvido aquele pastor gordinho. Valeu a pena.
Eu não falei, filha, que à noite o choro ia durar apenas esse instante, mas a alegria viria. E agora é uma alegria que não vai acabar mais. Meu irmão, minha irmã, a igreja não pode se tornar um produto de consumo nessa nossa geração consumista. Também não pode deixar de ser profética, porque todos precisam de Deus, mais do que as bênçãos dele. E Deus, para cada um de nós, Ele é um Deus indispensável. Deus é um Deus indispensável, porque tudo começa nele, e tudo vai terminar nele. Até para onde nós iremos na eternidade, é Ele que vai ditar a regra. E a regra é clara. Uns são joio e outros são trigo. Meu irmão, minha irmã, que você possa ser um lavrador, preparando uma grande colheita para Deus. Nós não fazemos missão, nós somos a missão. Repita comigo assim: eu não faço uma missão. Diga: eu sou a missão. Diga de novo: eu não faço missão. Diga: eu sou a missão. Meu irmão, minha irmã, você não está em uma visão, você é a visão de Deus nessa cidade. Se Deus te deu uma missão, e se Ele te deu uma visão, realize ela. Porque com cada um de nós, Deus não tem segundas intenções. Ele tem terceiras, quartas, quintas, sextas, sétimas, oitavas, nonas, décimas intenções. Eu acho bom a gente corresponder a elas.